Então, boa noite a todas, todos. Meu nome é Juliana, sou professora aqui no Departamento de Artes Cênicas, professora de teatro, ministrando principalmente as disciplinas da área de teoria teatral, história do teatro e dramaturgia. E hoje, para esse tema, para essa pergunta, o que é resistência, a gente tem mais ou menos 20, 15 minutos cada né, para falar. Então, eu trouxe algo mais, dentro do que é resistência, um recorte mais específico para trabalhar esse conceito, a partir desse livro aqui, que se chama Dança de Guerra, se puderes passar. Dança de Guerra, Arquivo e Arma, Elementos de uma Teoria da Capoeiragem e da Comunicação Corporal Afro-Brasileira, do professor Júlio Tavares. Ele é professor na área de Antropologia e Comunicação na Federal Fluminense. Me coorienta também na tese de doutorado aqui no programa, doutorado em teatro, e eu vou falar especificamente sobre o conceito que ele traz de resistência negra e saber corporal. Eu fiquei pensando, né, para essa pergunta, o que é resistência, como organizar a fala, e o que me moveu a escolher esse texto do Júlio Tavares e compartilhar com vocês essa noção de resistência negra foi basicamente essas três palavras aqui: corpo, poética e política, né? Corpo, pensando quais as ações de resistência diante de um sistema opressor, que tipo de ação corporal, estratégias de resistência, né, passam pelo corpo, por meio do corpo, diante de um sistema opressor. E pensando também como é que se articula poética e política, né? Como que a gente pode criar estratégias de resistir, estratégias permeadas por uma ludicidade, uma visão poética, artística, né? Quando que esses dois universos, eles se dialogam assim, né? E aí eu encontrei nesse capítulo a ideia de transgressão lúdica que o Júlio trabalha e que eu vou falar um pouquinho aqui. O contexto que ele está tratando é o contexto da diáspora africana, ou seja, quando há o deslocamento, né, dos povos do continente africano para esse novo mundo, para as Américas, e a partir disso, da diáspora, colocado aí nesse sistema opressor, né, que é o sistema escravocrata, ele vai analisando como é que a resistência negra se dá, quais são as formas de resistir dentro desse contexto. Então, aquela pergunta que eu lancei lá no início, quais as formas de resistir, quais as formas que corporalmente se encontra de resistir diante de um sistema opressor, eu estou especificando esse sistema opressor, o período escravocrata em específico aqui no Brasil, né, que é o período que o Júlio está trabalhando. Então, diante desse lugar histórico que a gente conhece, né, da escravidão no Brasil, um sistema violento, um sistema de violência simbólica, violência física, quais as maneiras que se encontra aí de se rebelar, de transgredir? Então, tá ali em cima, né? Deixa eu ver. Escravização de negros africanos, sistemas de opressão, violência, negação das identidades culturais, como resistir. O Júlio vai falar que os sobreviventes dessa chacina corporal e da violência simbólica chegavam totalmente fragmentados e iniciavam a reconstrução de sua existência. Como é possível recompor o universo que ficou do outro lado do cotidiano oceano? Como preservar a memória daquele universo perdido? Seria talvez possível reconstruí-lo? Então, dentro desse sistema opressor, que foi o sistema escravocrata, né, o corpo negro foi se tornando um corpo objeto, um corpo peça, um corpo animal, um corpo mercadoria. Isso é tratado aqui no Júlio Tavares, é tratado também no Achille Mbembe, na Crítica da Razão Negra. Como que esse corpo vai se tornando objeto, vai se objetificando esse corpo, né, através de uma repressão da fala. Ou seja, esses vários grupos étnicos que foram deslocados do continente africano, cada um tinha uma língua, identidades culturais, modos de agir e se colocar no mundo. A partir do momento em que esse sistema opressor se organiza para fragmentar, separar, impedindo que africanos da mesma etnia, da mesma língua se comuniquem, conversem entre si, esse sistema opressor está tentando não criar uma maneira de resistir ou rebeliões que possam acontecer. Então, a interdição da fala é uma característica desse sistema opressor. A fala verbal era interdita.
Então era necessário que esses grupos buscassem uma outra maneira de se comunicar. Por isso a potência de uma comunicação não verbal, a potência do gesto e do corpo, porque a partir desse momento é necessário, nesse contexto, uma reinvenção através de uma linguagem que não seja verbal, até porque para o colonizador e todo esse sistema que estava colocado não pudesse entender as maneiras de resistir, né? Então, ali, voltando um pouquinho, a gente tem uma forma de repressão da fala, uma forma de repressão física, que eu acho que eu não preciso me alongar muito, né, porque é explícito, todos os mecanismos de violência física, todas as tecnologias aí desenvolvidas para tortura, vários tipos de, enfim, maneiras de torturar esses corpos, né? Então tinha uma violência física, um medo, a repressão e uma violência também, uma forma de reprimir que era simbólica, né? Que se dá no nível simbólico. Então, dentro desse sistema opressor que a gente está analisando aqui, né, existe formas de repressão e formas de resistir. Dentro desse contexto, as formas de resistência, elas vão se dar pela via do corpo, como eu falei, e de uma maneira lúdica. De que forma? O espaço do coletivo, né, o espaço do ritual, o espaço do canto, da dança, do toque, não vai ser simplesmente um espaço de confraternização, mas essa confraternização ela é potente de se deslocar essa visão de um corpo produtivo para um corpo comunitário. Então esse corpo produtivo, esse corpo objeto, esse corpo mercadoria, nesses momentos de festejo, de ritual, de dança, de canto, ele se torna um corpo comunitário. O Júlio vai trabalhar com o conceito de liminariedade, que é um conceito que vem já da antropologia, de alguns pesquisadores, e fica conhecido principalmente pelo Victor Turner, né? Onde ele vai analisar rituais que aconteciam no continente africano, tentando entender esse momento que a gente diz que são a diferença entre rituais e ritos de passagem. Então, para dar um exemplo, né? Bem rápido e direto para a gente entender esse conceito de maneira rápida, assim, existe na sociedade vários momentos de transição, vários momentos em que a gente pode chamar de ritos de passagem. Aqui na universidade, por exemplo, a gente está fazendo uma graduação, né? Quando você está terminando a graduação, existe um momento da colação, existe um rito de colação de grau. Você vai colar o grau. Naquele momento, você já não é nem graduando e nem graduado ainda. Você está você está fazendo um rito de passagem, você está no momento entre. Ou seja, você ainda não é graduado em História, graduado em Filosofia, graduado em Teatro, mas também não é graduando, você não está cursando mais o curso em si, né? Então você está nessa fase de transição. Esse espaço em que está acontecendo toda a colação de grau, vamos dizer assim, é o espaço liminar, é o momento da liminariedade. Ali onde está suspenso essas duas identidades sociais, vamos dizer assim, né, que você vai transitar, que você vai se deslocar. Então, como que esse lugar entre funcionaria nesse corpo que é num corpo dentro de uma rotina de um sistema opressor, que é visto como objeto e mercadoria, né? E de um espaço de ritual, um espaço de dança, um espaço sagrado. Como é que se vai dar esse momento entre? Ele vai dizer que esse lugar da liminaridade é justamente quando está lá na roda de capoeira, dentro desse período escravocrata, né, se cria essas rodas de capoeira, a culinária, a arte, a dança, o festejo, porque esse corpo é como se entrasse em suspensão. Ele não fosse mais aquele corpo objeto, aquele corpo mercadoria. Ele é um corpo que está se reconectando com a sua existência. Aquela existência negada do sistema opressor, ela passa a ser reativada no coletivo. Então você se reconhece enquanto ser humano. Aquele humano negado pelo sistema opressor, nesse momento é como se essa identidade de escravo ela fosse suspensa. E através do lúdico, do canto, do corpo, você voltasse a se reconectar enquanto humano. Então o espaço lúdico, o espaço ritual, ele é muito potente, né? Justamente porque conecta, assim, reativa essa existência.
reativa as memórias, né? Resgata todas essas memórias que ficou, vamos dizer assim, né? Nesse espaço de origem, né? Essa ideia é legal porque eu fiquei pensando, né? Como que esse corpo produtivo, esse corpo que foi visto como um corpo animal, um corpo objetificado, esse corpo coisificado, como esse corpo transgride esse regime imposto? Quais as estratégias de reinvenção? E aí é muito explícito quando... Você pode passar de novo? Quando ele coloca que todo esse material, essa cultura, essas manifestações culturais que a gente estuda, né? A capoeira, o maculelê, a congada, não são apenas manifestações culturais, mas são ações de resistência, estratégias de resistir, produtos, ações culturais, práticas corporais e culturais que vêm diante de um regime repressor, diante de um regime né, repressor, opressor, enfim. Então, a festa e o ritual constituir-se-iam em formas de comunicação não verbal. Ao se realizarem, transgrediriam, né, no caso, a rotina cotidiana imposta. Porque imagina aquele corpo ser um corpo dançante. O quanto é transgressor isso diante desse sistema. Dançar, cantar, batucar, né, jogar, gingar, né? Ao mesmo tempo que se prepara esse corpo para a luta, para o ataque, para a guerra, é uma dança de guerra, é também uma dança de comunicação, de vivência, uma dança que se reconecta a essas memórias. Então o corpo se torna arquivo e arma. Arquivo porque acessa as memórias culturais, as memórias dessas identidades, né, através do corpo, e arma porque se transforma em corpo de luta, de enfrentamento. Vou ler um trechinho aqui para a gente entender o que seria essa transgressão lúdica, né? Dessas atividades, né, com o seu discurso não verbal, que é importante para a gente entender, essa predominância corporal, foram forjadas as armas dos negros da diáspora. A religiosidade, a culinária, arte e luta, elos que se traçaram em verdadeira rede que poeticamente programou a constituição de um complexo sistema cultural de resistência capaz de se potencializar em uma sabedoria de técnicas corporais ainda não suficientemente sistematizadas. Não há dúvidas, a resistência sociocultural do negro foi sendo estruturada de forma poética não verbal. E certamente por isso foi difícil para os europeus conseguir levar a cabo a destruição total e definitiva de toda a cosmogonia das civilizações das periferias do sistema mercantil. Na transgressão lúdica, pelas formas carnavalizadoras que foram adotadas pela resistência negra, o corpo e o som, ritmo sonoro, vieram introduzir uma identidade corporal e musical que não é usual. Vigoroso centro emissor de energias, chácara e, sobretudo, axé do sistema de resistência acionado pela liberdade de seus movimentos e ritmos, para o negro da diáspora, o samba, o soul, o jazz, o reggae, o mambo e, entre outros, a capoeira, são os textos que preservam os resíduos da viva transgressão. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a gente vê que o samba não é simplesmente o samba, o soul não é simplesmente o soul, o jazz não é simplesmente o jazz, a dança dos orixás tampouco. São práticas corporais que se mantêm, né, e que vêm fruto de um processo de transgressão diante de um sistema que reprimiu e que tornou esse corpo enquanto corpo coisa, corpo produtivo. E aí esse corpo encontra uma outra maneira de lidar com essa repressão, através de uma identidade comunitária, coletiva, de uma maneira lúdica, artística e poética, né? O que seria esse resistir dentro desse contexto, né? Essa resistência negra relacionada ao saber corporal. Resistir implicava uma ação estratégica que relacionava o corpo e dele fazia o principal ponto de referência,
diante do mundo exterior. Resistir significava manter-se vivo. Primeiro ponto, manter-se vivo, garantir a sua existência. E antes, né, de mais nada, a necessidade de preservar-se inteiro, fisicamente íntegro, assegurando a pulsão daquele corpo cotidianamente massacrado pelas engrenagens da extensiva agromanufatura exportadora, né? Ele está falando desse processo, todo esse sistema, enfim, desde a transição do sistema mercantil, capitalismo, enfim, como que a raça também vai funcionando e colaborando para esse sistema capital, né? Isso é interessante da gente pensar também. Como resistir hoje, tendo em vista essa perspectiva? O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? O que a gente pode aprender e reaprender com os nossos ancestrais quando a gente olha para o contexto diaspórico? A maneira como esses ancestrais resistiram e criaram todo um arsenal cultural, práticas culturais e corporais, né, que nos traz esse legado de força e de resistência, onde manter-se vivo, sobreviver é tão importante, né? E nesse jogo do ritual, do poético, transgredir o sistema colocado. Então, eu penso que, para a gente conversar um pouco, o primeiro ponto é compreender hoje as engrenagens do sistema opressor que a gente está estudando, que a gente está vivendo, que a gente está experienciando. Como é que ele está funcionando? Como que esse sistema está operando? Após a gente estudar, debater, compreender essas diversas facetas, porque tem se apresentado, acho que a Fátima pode falar, e o Allende também, tem se apresentado assim de uma maneira incrível, né? Cada vez mais disfarçada e dissimulada, essas engrenagens, né? Distorcendo. Como que a gente pode pensar as formas, então, de transgressão? Através de ações de resistir. Para mim, a partir desse estudo do Júlio, o primeiro ponto é pensar o corpo. Com certeza. O corpo, o aspecto revolucionário e transgressor que está aqui, né? O nosso corpo. Então, pensar o corpo, pensar a relação lúdica, sim, né? E a relação poética e política, sim. Pensar como que através do corpo, que tipo de ação lúdica, poética e política a gente pode reinventar, que mantém viva também a nossa memória histórica, que a gente continua mantendo conectada essa memória histórica, a consciência de que somos sujeitos históricos, né? Então, como que a gente conecta ações através do corpo e que não... sem desprender, sem cair no esquecimento histórico, sem esvaziar as diversas lutas e conquistas históricas, né? Sem homogeneizar esse campo de batalha que a gente vive, né? Então, acho que a memória histórica ela é importantíssima, assim, inclusive em relação a direitos humanos conquistados. Né? A gente manter aquilo que já foi conquistado e aí, através do corpo, através de ações poéticas, políticas e através do elemento da coletividade, né? Lembrando que aquele corpo, coisa, naquele momento do ritual, da festa, da dança, do canto, ele se reconhecia como ser a partir dessa relação coletiva. Então, as estratégias que a gente pode pensar hoje também podem ser estratégias, além de poéticas, corporais, que se deem nesse espaço do festejo, do lúdico e do coletivo, né? Do afeto. Será porque você tem falado tanto em afeto, né? Acho que não é à toa. Era isso para falar, para a gente começar a discussão. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte. As eleições acabaram, certo? Por que eu digo isso? E a gente perdeu. Pronto. Desculpa se tem alguém aí que discorda disso, mas eu vou dar o meu ponto de vista, né? Talvez alguém aí entenda que ganhou com as eleições. Enfim, eu perdi, né? E muita gente que eu conheço perdeu as eleições. Uma das coisas que eu notei na semana seguinte apesar de se falar de resistência, mas muita gente atuando ainda, agindo, pensando, enfim, vivendo como se elas não tivessem acabado. Então, ou seja, ainda naquela discussão, mas Bolsonaro, Haddad, não sei o quê, e isso
me leva ao primeiro ponto, né? Que é pensar que a política, a questão política, né? E aqui a gente vai falar, obviamente, muito entre arte e política, porque basicamente é o que a gente faz. Para quem não sabe, eu sou professora das artes cênicas, então a gente está trabalhando ali, né, Manu? E a gente tem um grupo, um coletivo de pesquisa, chama Imagens Políticas, que agora se tornará o nome da nossa linha do programa de pós-graduação em teatro e por aí vai. É algo que a gente vem fazendo há muito tempo. Mas as eleições acabaram, e isso me leva a pensar que que seja o que a gente chamou de resistência até agora, em parte ela tem que mudar. Eu vou dizer em parte, eu explico depois. Então, quanto às eleições, eu só queria dizer o seguinte: há uma fala que não é minha, eu ouvi hoje no Duplo Expresso de manhã, tem um programa muito legal na internet que traz analistas políticos e sociais e às vezes artistas também, que a gente começou a ler de manhã, a ouvir de manhã por conta de um amigo, e me trouxe as seguintes reflexão que tem muito a ver com a questão brechtiana, né? Porque eu não me lembro mais quem, alguém fala assim, o Brecht, eu acho que é o Lema, ou aquele Millechol lá no Brecht Simposínio falou uma coisa assim: o Brecht parece que ele sempre está um passo atrás da porta, ele sempre está, a porta está aqui e ele está chegando, mas ele nunca entra, né? E eu pensei assim que nas eleições aconteceu isso com a gente sempre estava parecia que a gente sempre estava um passo atrás, a gente estava correndo atrás de alguma coisa, a gente estava reagindo a alguma coisa, né? Mas acho que a questão a partir de terminar esse período é exatamente contrária, é a gente tentar se colocar, avançar e se colocar, na verdade, à frente na investigação, na ação, na reflexão sobre as questões sociais, políticas, estéticas, artísticas, do corpo, como a Juliana muito bem colocou aqui. Então, eu vou falar, a partir disso, eu elenquei algumas, são 4, 5 itens só. Bom, o primeiro deles é o seguinte, tem a ver com o que a Juliana acaba de colocar, que resistir, na verdade, é histórico. Se, por um lado, a gente acabou de passar por um período em que a gente se organizou na resistência, na perspectiva de uma campanha eleitoral, como nunca a gente fez na vida. Eu nunca fiz campanha eleitoral para ninguém. Eu também nunca tinha feito. Como eu disse para uma amiga minha, eu também sou antipetista. Não, porque eu não vai, porque eu sou antipetista, mas bom, eu também sou, vou fazer o quê, né? Mas resistir, às vezes a gente olhando para a história, pelo menos para a história do Ocidente, parece que resistir, a gente fez muito mais do que existir. Então, isso para mim é algo que me chama atenção, né? Porque aí eu fui começando a pensar, fiz listas e listas, né? Muitas vezes, a população em toda a nossa história, na verdade, resistia mais do que existia. Aí fui fazendo lista, Espartaco, Numância, né? Espartaco ainda em Roma, Numância na Europa, final da Idade Média, Guerra Civil Espanhola, o nazismo já no século XX, pensei no Solidariedade da Polônia, enfim, eu fui só assim de pensar, sem pesquisar, tu vai fazendo. Aí vim para a América Latina, começa, né, dentro dessa história, fora as outras histórias antes dessa história, da, entre aspas, civilização, astecas e quechas contra as suas próprias invasões espanholas. Se a gente vem para os indígenas, para os indígenas da América do Sul, como diz o Pierre Classes, um antropólogo muito legal que fala, que tem uma ideia que eu acho genial, que é a sociedade contra o Estado, em que ele diz que o grande ganho, o grande avanço dos indígenas da América Latina não é que, embora numa certa perspectiva histórica, se fale que eles são primitivos porque eles não chegaram ao Estado, o Pierre Classes vai dizer, não, exatamente o avanço deles é que eles conseguem barrar o advento do Estado, né? Aí tem toda outra guerra de resistência que se confunde com a colonização e com a escravização, né? Que eu não vou entrar porque a Juliana já colocou, mas aí tem na história brasileira os malês, enfim, tem história, mas ainda na América Latina, o Haiti, que tem sido bastante estudado, que tem sido trazido
a Book Moss, que a gente foi ver agora no Congresso Benjamin, né? Ela tem um texto dela maravilhoso em que ela diz que Hegel, ela sugere, né? Ela diz, não vou, mas ela fala, né? Ela não bate o martelo, mas ela deixa ele aqui pertinho. Ela não bate o martelo, mas ela no fim ela diz tipo assim, aí alguém vai desafiar para dizer o contrário? Que Hegel escreve a relação senhor-escravo não olhando para a Revolução Francesa, mas olhando para a Revolução do Haiti, que é um capítulo à parte, que é na história da América Latina, que está sendo trazida agora muito à tona, né? E aí vem Minas Gerais, Tiradentes, babá. Daí, a segunda parte, o segundo item da minha fala é essa resistência que acontece muito recentemente na UDESC, né? A gente tem um histórico aí a partir de principalmente 2012, quando a UDESC pela primeira vez e o Centro de Artes e as artes cênicas mais ainda foram o coração disso. O pessoal de teatro, a primeira resistência na cidade notável, né? Que foi o Ocupa SIC, né? Que a gente carregou no final do Ocupa SIC foi trazer umas barracas pela beira-mar inteira. Mas uma ocupação, a Manu foi muito ativa nessa ocupação, né? Uma ocupação em que eles acamparam lá, ficaram lá, nós demos aula lá, enfim, uma coisa imensa, muito interessante. Uma ocupação em nome das políticas públicas para a cultura, basicamente, né? Depois me coloquei numa lista que é uma lista que vai estar cheia de falhas, mas o Ocupa Minc, né? Que também a vanguarda do Ocupa Minc são as mulheres do SEART, né? Sem dúvida nenhuma, e que já tem artigos escritos, enfim, aconteceu no Brasil inteiro, mas aqui em Floripa os estudantes e as estudantes, mas não só, mas estiveram muito presentes. E por último, o Ocupa UDESC. Eu falei isso recentemente, justamente no Congresso de Estudantes da UDESC, que a gente teve agora, né, Alexandre, uma das organizadoras. Esse congresso, para mim, ele não existiria se não tivesse acontecido todas essas coisas que a gente vem vendo aflorar depois de 20 anos, talvez, que eu estou aqui dentro, e que os estudantes simplesmente pouco se mexiam, ou pouco davam, como é que se diz, algum valor para essa ideia de vamos resistir, vamos ocupar, no caso, né, porque a palavra ocupação, como eu gosto de dizer, na minha época era invasão. A gente não ocupava, a gente invadia, mas hoje se ocupa, vai conversar com o reitor para ver se pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas tudo bem. As gerações andam e a coisa muda mesmo, tem que mudar, né? E aí eu chego na terceiro ponto, que basicamente um pouco a pergunta que a Juliana começa a fazer, o que é resistir, mas eu vou tentar colocar um pouquinho diferente, não discordando de jeito nenhum, mas vendo de outra forma, né? Em primeiro lugar, coerência cotidiana. Resistir todo dia. Essa é algo que vem dessa reflexão de que a gente talvez tenha que pensar que a gente mais resiste do que existe, ou enquanto a gente existe, a gente mais resiste do que não resiste. Pensem como quiser, né? A gente tem feito isso quase que na vida inteira, né? A ditadura acabou no Brasil, mas como a gente gosta de dizer, acabou para alguns, né? Para outros, praticamente não faz diferença nenhuma se é ditadura, se não é ditadura. Décadas de 80 e 90, na verdade, só aprofundaram um abismo político, social, de desigualdade, aí a questão étnico-racial, a questão de classe, enfim, a questão de gênero também começam a aparecer dentro dessa conjuntura, né? E aí eu coloco, é fácil ser revolucionário quando tudo vai bem, mas é muito mais necessário quando tudo vai mal, que é praticamente a maneira como as pessoas estão descrevendo hoje a atual conjuntura social brasileira, né? E eu não escrevi, mas vou adicionar: revolucionário bom é revolucionário vivo, tá? Verdade. Que é outra coisa importante. Bom, frente à tempestade de tsunami
tornado fascista que aponta no horizonte. A gente não sabe se vai acontecer, porque alguns dizem que talvez a gente esteja hiperdimensionando, principalmente por conta agora que começou a se formar, né, no sentido político oficial ainda, na cola das eleições, né, a apontar nomes de ministérios e tudo, e a gente está vendo a maior atrapalhada, ninguém está entendendo nada, é um conjunto de incompetência, que talvez a questão política seja colocada até em segundo plano, né, e a gente não sabe o que vai vir. Mas tenho notado que a gente tem medo, as pessoas têm medo. Eu, na primeira, segunda semana, agora acalmou um pouquinho. O que eu abracei de alunos chorando aqui não foi, era praticamente um por dia, né? Então, mas isso não deve nos paralisar. A gente já passou por algumas coisas, eu estou falando na universidade, mas isso não acontece só na universidade. Mas algumas atividades aqui dentro que as pessoas falavam, será que eu vou continuar falando isso? Será que a gente não deve retirar isso? Será que a gente já não avançou demais? Com medo de uma possível ditadura aí. Mas talvez a gente possa pensar que censura é coisa deles e que a gente não, talvez, pensar, questionar, né? Obviamente são ideias, não verdades, se a gente não deveria, na verdade, deixar isso para eles e não para nós. Talvez também resistir seja, neste momento, não avançar exatamente, mas não deixar que nos tirem do lugar. Tá? A terceira coisa, que essa é mais complicada, mas eu vou colocar. Eu vou ler primeiro. Não confundir causa com poder, posição com partido. Didi Huberman, quantas imagens tomam posição. Se o partido tem sentido no momento eleitoral, agora temos que resistir em outras instâncias. Porém, e aí que vem a questão que para mim é muito importante dentro da universidade, se aos partidos dos partidos que perderam principalmente, né, porque ninguém chega, né, é lógico que é até ridículo, o PSDB perdeu as bases. Enfim, mas muito se disse dos partidos que perderam, né, principalmente do último candidato, que mas eles não perderam as bases e não sei o quê. Mas a minha preocupação não é com eles, porque para mim tanto faz se perder as bases, não perder as bases. A minha preocupação é com a gente, principalmente dentro da universidade, em que perder as bases é quase uma tendência. Por quê? Porque a universidade se isola, a universidade é um lugar de poucos, e a gente tem muito o risco de ficar conversando entre nós. E aí me leva a pensar que a arte, né? Hoje a gente teve um seminário sobre teatro na comunidade, o João França falando do Itinga, da Amorabe, Associação de Moradores do Itinga, um bairro periférico de Joinville, e como eles trabalham com um grupo de teatro lá dentro, o Abismo, e aí todas as questões que entram no teatro é muito louco, porque uma coisa atravessa na outra. Se não tem água, se a água vem do poço, se faltou água, tem a ver com a peça de teatro, e aí vai. Lembrar que nesse diálogo com a comunidade, a arte, esse diálogo com as comunidades, né, com as periferias, chame como quiser, a arte faz muito bem. Nós somos ótimos disso. A gente é ótimo de chegar, de atrair com uma música, de dialogar com uma peça, com o corpo, como disse a Juliana, tá? Por penúltimo, precisamos fazer a crítica, né? Eu acho que muitas das coisas que talvez a gente possa avançar bastante é justamente na crítica, porque talvez a gente possa pensar que algo que faltou nessa resistência que fizemos até agora é a formação crítica, né? E a formação crítica é algo que a universidade, aí sim, nós temos facilidade de fazer aqui dentro, né? Porque esse é um lugar de estudar. E estudar estudar história, estudar por essa listinha que eu fiz no começo, né? Estudar história, estudar como as pessoas resistiram, vamos botar assim, como que nessa história toda se fez, é muito importante. Porém, tem algo mais importante, ou tão importante quanto para mim, que para a gente fazer a formação crítica, a gente precisa de autocrítica. E a autocrítica não é fácil. É essa que numa universidade não é fácil. Por quê? Porque, obviamente, como a gente tem essa mania de estudar, de pesquisar, a gente fica achando que é só a gente que sabe, né, como fazer.
Então, para trabalhar a autocrítica, né, eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu vou trabalhar essa autocrítica? Então, tem certas questões que talvez sejam importantes. Ao invés da gente estar tentando resolver uma questão política, artística, estética, a gente começar a pensar coisas como: o que eu não sei ainda? Pelo que eu ainda não me interessei? Sobre o que eu não tenho certeza? No debate interno, porque se eu conseguir perguntar isso para o meu colega, para a minha colega, talvez a gente consiga iniciar um diálogo que é muito importante para chegar a isso que eu acho fundamental na resistência, que é o debate. A gente está muito sentado, talvez pensemos, né, uma pergunta, uma questão, se a gente não está muito sentado nas nossas próprias certezas, e se talvez para avançar a gente não tenha que começar a duvidar delas, ao invés de ficar enunciando a quatro ventos. Obviamente, isso a nível interno, debate interno, mas o debate externo levanta uma bandeira e vai, né? Aí que a questão da causa aparece. Bom, para autocrítica, precisamos dialogar, aprender a debater entre nós, a confiar, a ouvir e a falar, sempre aberta a questionar os meus próprios princípios. Lembrando, por penúltimo mesmo, que debater é uma coisa que foi retirada pela ditadura militar, tá? Antes da ditadura, muito se debatia no Brasil. Depois da ditadura, quando eu fiz meu doutorado, eu e uma colega minha, a gente ria, porque numa turma de doutores e não sei o quê, e bababá, e eu já estava velha, eu olhava e dizia, tá, mas essa gente fica ouvindo o professor e não pergunta nada, e não fala nada, e não opõe nada, e não bota uma questão, parece que o cara é o dono da verdade, né? E no fim o professor adorava quando a gente provocava ele. Eu me lembro bem dessa disciplina, e ele dizia, ele ria, ele achava legal, ele queria, tá, você não concorda, legal, vamos conversar, né? Assim que é bom, né? Para fechar mesmo, andar juntos. Temos que cuidarmos e proteger-nos no coletivo. É uma questão de segurança, dada a ameaça, que a Juliana falou nisso, da violência, que ela também é uma ameaça física, a gente já viu isso acontecendo. Foi morto um estudante de teatro, um ator, semana passada, um estudante daqui de Santa Catarina, fora o mestre Moa do Catendê, né, que já foi o primeiro, no dia do primeiro turno, quer dizer, artistas, a menina todos negros, os dois negros, que foi espancada semana passada. A menina da antropologia, a outra que foi jogada do carro, enfim, mas, e aí é muito interessante, que são homens negros, de novo, mortos, a gente vai fazer a lista bem, né, aquilo que a Juliana colocou aí, que a gente pode pensar, mas a questão física é uma questão do coletivo, tá? Andar coletivo. Para isso, mas como que a gente anda no coletivo, né? Fazendo um esforço, e aí de novo o debate acho que funciona muito, para ultrapassar as causas individuais e dos pequenos grupos, que essa é uma marca da nova resistência, dos novos coletivos. Eu vou resistir pela mulher, eu vou resistir pelo negro, eu vou resistir pela classe social. E aí fica todo mundo, muitas vezes, num embate e não consegue ultrapassar para chegar a esse lugar e realmente alcançar, vamos dizer assim, o outro, né? Ou a causa do outro. Como diz Judith Butler, a primeira vez que eu vou citar Judith Butler na minha vida, as causas de gênero, elas não são nada. No capítulo 3, ela basicamente quase diz isso literalmente. Se quem luta no gênero não conseguir olhar para os que passam fome, para os que lutam por moradia, e aí ela faz uma lista enorme, e eu estou citando pela primeira vez justamente porque eu nunca concordei tanto com ela, né? Talvez tenha sido a única vez que eu disse, olha, gostei desse parágrafo, né? Em que ela não aponta uma solução, mas ela está finalmente chega a essa necessidade também, não só ela, tem outros, mas me lembrei muito dela, de que nessa coisa de que, puxa vida, o que adianta eu estar lutando pelo transfeminismo ou pelo não sei o quê, e não estou olhando para a pessoa que está passando fome aí. Que tipo de luta é essa, né? Fechando, lembrando-me bem que a Juliana já falou, né? Perante isso, que ele vai chamar lá no Crítica da Razão Negra de devir negro no mundo, em que ele alerta
para que aquilo que começou na colonização e na escravização dos negros africanos e na diáspora forçada deles para vir para a América, e o Brasil vive isso mais do que qualquer outro país na América Latina, talvez, isso não está melhorando, ao contrário, a tendência é que todos nós sejamos negros ou não negros, mulheres, homens, enfim, a população do mundo como um todo está se encaminhando para esse lugar, por mais paradoxal que pareça. O avanço está nos levando para um passado e para o pior passado possível, né? E ele está falando da África, da Europa, ele não está falando da América, rigorosamente falando, ele está falando do mundo inteiro. E ele chama, o que eu acho muito lindo, ele fala o livro muito com o Franz Fanon, mas no final ele chama Eduardo Glissant, um texto, um conceito já antigo, que talvez a gente tenha que começar a pensar bem nesse novo período de resistência, seja ele o que for, e nessa expressão do Glissant, que é todo mundo, em que o que ele quer dizer é o seguinte: um planeta é um só. E a gente pode se destruir todo mundo junto ou tentar fazer com que isso não aconteça. Bom, tentar fazer com que isso não aconteça, para mim, é resistência. Pronto, acabou. Uma entrevista recente, de 3 semanas atrás, eu acho, um mês no máximo, que o Owen Jones fez com o Zizek, o Slavoj Zizek. E o Zizek é uma pessoa meio louca, então eu diria para vocês não prestarem muita atenção nas análises de conjuntura que ele faz, mas volta e meia ele dá uma dentro. E... Eu gosto dele. Todo mundo que vai falar do Zizek tem que explicar quem ele é. Eu já virei assim, ó. Ele não, tem coisas. O Sujeito Incômodo é um livro sensacional, o Acontecimento também é ótimo, mas, né, volta e meia ele fala, tipo, não, tem que eleger o Trump mesmo, que daí a gente tem que dar uma ignorada. Mas o que ele falou nessa entrevista com o Owen Jones, muito interessante, eu vou acrescentar, não é só o Zizek, é o Zizek e eu. Mas ele falou assim, ele fala, as pessoas falam muito que a gente faz masturbação mental e que não é pra ficar falando, mas ele falou assim, o tempo da teoria é agora. E eu diria assim, beleza, o tempo da teoria é agora, mas o da prática também, né? Então, isso é uma coisa que eu tento levar pra minha vida, assim, esse negócio de ser intelectual e ficar sentado na frente do computador ou numa sala de aula falando sobre resistência, por exemplo, ou falando sobre política corporal, e não indo pra rua, e não resistindo, e não fazendo aquilo que tá falando, pra mim isso é balela. O intelectual de verdade, ele também age. Ele pensa, ele age. Agir é importante. Agir é pensar, aliás. Então eu acho que isso é uma boa afirmação. E a segunda coisa, isso aqui são as coisas que eu anotei além da minha fala, que a minha fala está aqui em texto, e daí enquanto vocês falavam, eu anotei a lápis coisas que eu lembrava. A segunda coisa é trazer à tona a ideia de singularidade. Ideia de singularidade que vocês vão ver em Jean-Luc Nancy, vocês vão ver em Jacques Lacan, e que é uma ideia que está muito bem fundamentada na psicanálise, que é a ideia de que nós todos, um por um, somos fundamentalmente diferentes. Ou seja, somos fundamentalmente singulares. O fascismo, ou chamem do que quiser, o que está vindo aqui, a opressão, alt-right, o que seja, via de regra, define uma diferença, mas também define uma igualdade. Ele diz, eu como branco, sou igual a todos os brancos, mas eu sou diferente dos negros. Então o que vai acontecer é que eu vou matar os negros e vou ficar com os meus amigos brancos. O que a psicanálise vai dizer é, nenhum de vocês brancos são iguais uns aos outros. Vocês são fundamentalmente diferentes e em algum momento, dentro dessa sua lógica, você vai querer matar aquele que está do seu lado. Porque ninguém é limpinho. Ninguém. E aí eu vou entrar no que eu queria dizer mesmo. Primeiro eu quero chamar a atenção para 2 textos que têm o mesmo título. Um é do Gilles Deleuze, o outro é de George Agamben. Os 2 se chamam O que é o ato de criação. O primeiro que veio foi o do Gilles Deleuze, é uma palestra que ele deu para estudantes de cinema. E ali no meio, enquanto falava, o Deleuze fala, o ato de criação é um ato de resistência.
E deu. Continuou falando como se nada tivesse acontecendo, como se essa frase não fosse impactante e não merecesse um certo desenvolvimento. O que o Agamben vai fazer é dizer, bom, essa frase merece um certo desenvolvimento. E daí ele escreve um outro texto que está dentro do livro, que saiu há pouco até a tradução da Patrícia Petterle, ali da UFSC, que se chama O Fogo e o Relato. Tem esse texto, que é o ato de criação, em que o Agamben se prende nessa afirmação do Deleuze. O Agamben fala assim, bom, o que Deleuze quis dizer quando disse que todo ato de criação é um ato de resistência? Eu quero saber, né? E dentro da teoria agambeniana, Agamben como filósofo semiclássico, né? Porque as pessoas também não vão dizer que o Agamben é bem filósofo, tem esse negócio, mas ele volta a Aristóteles para pensar o que é resistência e o que é, mais especificamente, potência. Porque o Agamben vai pensar que resistência, dentro da perspectiva poética, dentro da perspectiva do ato de criação, se significa em que toda vez que criamos algo, esse algo nos apresenta com uma potência. E daí, criar meio que se difunde para tudo. Toda ação é uma criação, toda pesquisa é uma invenção, todo pensamento é uma invenção, e aí a gente está criando. E toda criação é uma potência. E toda potência, para o Agamben, é uma potência de não. E é aí que eu queria chegar. Porque quando a gente está pensando em resistência, a gente está pensando em resistência num plano macro, pensar como ir contra um regime também no horizonte, que não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas como ir contra o que está por vir e que nos assusta muito. Nós pensamos várias formas de ação e de movimento, e aqui, fazendo eco ao que a Fátima falou, talvez o ponto agora não seja ir contra, mas um conceito muito caro a mim, que o Agamben desenvolve, o Jean-Luc Nancy também e o Didier Berman, inoperar. Ou seja, dizer não. Em outro sentido, ficar aqui. Continuarmos. Bakunin já dizia que o maior ato revolucionário ainda é viver. Então, no dia seguinte à eleição do... Eu chamo ele de bunda suja. Eu não sei se vocês viram a matéria que as pessoas do exército disseram que o tal é um bunda suja, porque tem uma nomenclatura lá dentro do exército para pessoas como ele, e eles chamam de bunda suja, então eu chamo ele de bunda suja. Quando bunda suja foi eleito, o dia seguinte eu tinha uma aula para dar, de um curso que eu dou dentro da UFSC, que se chama A Intrusão do Real, em que eu faço uma relação entre psicanálise, arte e política. E eu lembro que foi eleito 7h30 da noite, né? Então ainda dava tempo de cancelar minha aula. Ainda dava tempo de eu mandar mensagem para meus alunos e dizerem: bom, gente, estou de luto, né? E não vou dar aula amanhã, realmente não consigo, ou o que seja. E um tempo depois, né, a gente tem que lembrar que luto não é só tristeza, luto também é verbo. E eu pensei, bom, se eu não for dar a minha aula no dia seguinte à eleição desse cara, ele já venceu? E ele não precisou fazer nada? Ele não precisou tirar as coisas? Ele simplesmente foi eleito. E a gente já está pensando em não fazer mais o que a gente ia fazer. O que a gente já está fazendo. Ir para minha sala de aula e dar aula, que para mim, aliás, é um ato de extrema resistência. No Brasil, ser professor é resistir. Mas se eu não fosse, estaria perdendo de WO.
E uma grande decisão que eu tive foi que eu não perderia de WO. Uma coisa que faz eco com o que a Fátima falou, que é, talvez a gente tenha que deixar que eles venham nos censurar. Porque nos autocensurar não nos ajuda de nada. Nos autocriticar é importante, mas nos autocensurar não nos ajuda de nada. Então, eu fui dar aula. E eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria tratar, que é, nesse momento de suspensão, eu acho até interessante, falei com uns amigos do MTST, do MST, e tá tudo em suspensão. Não existe novos projetos de ocupação nesse momento, não existem novos projetos de construção nesse momento, tá tudo tenso, porque a gente está esperando. Em inglês tem uma expressão, waiting for the other shoe to drop, e é mais ou menos isso, esperando o outro sapato cair, porque os dois foram jogados para cima e só bateu um ainda no chão. Então a gente está nesse momento de tensão, e nesse momento de tensão, resistir é continuar pensando, é continuar respirando e é continuar fazendo isso que a gente está fazendo. Foi por isso que, depois que eu saí da minha sala de aula, na segunda-feira, eu criei esse evento. Pensei nisso aqui, nesse e o que vai acontecer em dezembro. Os dois eu pensei saindo da sala de aula e tendo uma conversa com uma amiga que falou, bom, eu quase não vim para um evento também. E eu falei, a gente está na academia ainda, vou chegar em crítica da academia, mas a gente ainda está na academia, e na academia a gente tem que propor o pensamento. E propor o pensamento cada vez para mais fora. Então, imediatamente eu saí da sala de aula e pensei, agambenianamente, dizer não hoje é simplesmente não desistir. É continuar fazendo o que fazemos, continuar pensando, continuar produzindo, continuar indo à rua, continuar se encontrando com seus amigos, cada vez mais até, eu diria, se encontrar com corpos, estar de mãos dadas. Adorei que no domingo mesmo começou a lançar aquela imagem do ninguém solta a mão de ninguém, porque estar de mãos dadas é extremamente importante nesse momento. O que me leva a um segundo ponto, que daí... todas as minhas falas são meio em tempo psicológico. Eu começo num lugar, eu volto para trás e depois eu vou para frente, tá, gente? Então agora eu vou dar um passinho para trás para pensar que isso que está aqui, eu estava falando com a Ju um pouco antes, sempre esteve. Esteve principalmente na periferia. Né? A conversa que eu estava tendo com a Ju antes da gente começar a falar foi que o que aconteceu com a Marielle acontece todo dia. Só que a Marielle, por acaso, estava num espaço que nossa sociedade diz que não era o espaço que ela deveria estar. E por causa disso, chamou atenção, porque perturbou pessoas que normalmente não ficam sabendo. E agora eu vou falar um pouco de por que elas não ficam sabendo. Volto para o Deleuze e vou falar de um texto dele que se chama Pós-escrito à Sociedade de Controle, em que o Deleuze está pensando em capitalismo. Isso aqui que nos é dado agora. E esse é um texto de 1992, se eu não me engano. Texto que está pensando já o desenvolvimento do capitalismo financeiro. Deleuze, nesse texto, ele cunha um termo. Ele fala que nós não somos mais indivíduos, mas somos divíduos. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os indivíduos na nossa sociedade, que já é capitalista, mas é a capitalista de Karl Marx, ou seja, a capitalista de produção, nós já somos identificados por números, CPF, RG, o que seja. Mas esses números, via de regra, estão relacionados com uma imagem, estão relacionados com um tipo de referência ao sujeito. O que o Deleuze está falando do divíduo é que, a partir do momento que se difunde a sociedade de controle, nós não somos mais imagem e nós não somos mais corpos. Nós somos uma cifra. Essa cifra, a gente pode pensar, é o nosso crédito, nossa linha de crédito. O sujeito no capitalismo financeiro, ele é a sua linha de crédito. O que é muito interessante de se pensar,
Durante as eleições, acho que a única coisa boa que Ciro Gomes fez foi nos trazer à luz o fato de que 63 milhões de pessoas estão no SPC. Para o capitalismo financeiro, 63 milhões de pessoas no Brasil não existem. Porque se você não pode pegar empréstimo, se você não pode pagar suas dívidas, se você não tem crédito, você não existe. Agora pensem, o que é a periferia? Se não todo um mundo sem crédito no sistema capitalista. São corpos apagáveis. Porque imediatamente, e agora eu vou juntar com um outro conceitozinho do Agamben, que é o do Homo sacer, que é aquele que pode ser matado sem problemas. Imediatamente, dentro da sociedade do controle, dentro do capitalismo financeiro, onde somos só nossa linha de crédito, se não temos crédito, não importamos. Então somos assassináveis, apagáveis. Podemos ser limpados. E agora, o terceiro ponto da minha fala, espero que eu não esteja me alongando muito. Eu quero falar de algo que eu vi essa semana na internet. Um parlamentar eleito, não vou falar o nome dele, mas é suficiente dizer que é um ex-ator pornô. Não diz que é ator, ele é só pornô, tá? Ele é só pornô. Chamam ele de ator, ele não é, ele é pornô. Tá, é um ex-pornô. Obrigada. Ou um atual pornô. Ele é um atual pornô. Que seja, mas ator não é, ele não merece ser chamado de ator. É verdade, eu concordo. Hã? É porque ele não faz mais filme. Não. Ele não faz mais filme, mas o pornô ele não parou. Ele avançou. Aliás, vou falar de um Ó, veneninho aqui, ó. de um vídeo. Esse senhor, ele compartilhou numa rede social, Twitter. Eu vi no Twitter, eu não sei. Um vídeo, isso faz 2 dias, eu acho, gente. Não mais que isso, no máximo 3. É um vídeo muito pesado, então eu realmente, se vocês têm qualquer sensibilidade à imagem, não procurem. Mas é um vídeo em que alguém está filmando e tem 2 corpos negros, obviamente, sem vida, no corpo, no chão, moles, completamente ensanguentados. E enquanto a pessoa filma, os policiais carregam esses corpos pro camburão e as pessoas batem palma. É uma quantidade imensa de sangue, é muito sangue mesmo. Eles provavelmente foram alvejados. E os policiais carregam os corpos pro camburão, para uma caminhonete. E as pessoas batem palmas e falam, vagabundo, tem que morrer mesmo, coisas nesse grau. O senhor que compartilhou o vídeo, que, infelizmente devo lembrar, vai nos representar na Câmara de Deputados, ele compartilhou dizendo que eles vão chiar, mas a limpeza é necessária. A única coisa que ele não sabe é que ele vai ser vítima também. Eu vou chegar nesse ponto. Outra frase que faz eco a isso é uma frase do nosso presidente eleito, bunda suja, que falou na Avenida Paulista para uma quantidade imensa de pessoas que, abre aspas, haverá uma limpeza como nunca antes. Fecha aspas. O que eu quero me segurar aqui é nesse significante deles. Porque eu acho que é a esse significante que nós devemos impor, esse nosso significante, resistência. O significante deles é limpeza. Porque eu vi muito falarem que o presidente eleito era um candidato que representava a barbárie. E daí eu tive que falar várias vezes durante essas eleições que a barbárie está aí. A barbárie é
quando um menino de 11 anos é assassinado porque estava descendo o morro correndo e era preto. A barbárie é quando um guarda-chuva é confundido com um fuzil e daí a pessoa é morta também porque era preto. Isso é barbárie. E a gente convive com a barbárie há muito tempo. E não se enganem, a gente tem que lutar contra a barbárie. Já devíamos estar lutando contra a barbárie. Estamos lutando contra a barbárie há muito tempo. Mas o que esse candidato representa vai para além da barbárie. É higienização. Porque a barbárie, eu vou usar uma imagem que eu tenho usado bastante. A barbárie é um corpo ensanguentado no banheiro. É uma pessoa que sofreu um assassinato brutal no banheiro e ficou ali largada. Tem sangue para todo lado, é uma imagem horrível, ninguém quer ver. Mas dá para apontar o que ali aconteceu. A higienização acontece no momento que esse corpo dali some e todos os traços de sangue são apagados até que não haja vestígio desse brutal assassinato. Porque daí a gente não pode mais nem apontar. A gente não consegue dizer, ali aconteceu um assassinato. Isso é limpeza. Ponto importante, que a Fátima já falou aqui, é que ninguém é limpinho, como eu comecei falando. Então ninguém está livre de ser apagado, completamente apagado. Porque volta e meia me falam sobre a ditadura brasileira, falam assim, a ditadura brasileira foi a menos brutal de todas da América Latina, porque mataram, sei lá, 3 mil pessoas, poucas pessoas, 400, né? Mas eles esquecem que todo um... Números oficiais. Todo um acampamento de guerrilheiros sumiu. O acampamento do Araguaia sumiu. Os corpos desapareceram. Isso é limpeza. Porque daí eles vão olhar para você e vão dizer, não houve assassinato. Sem corpo não há assassinato. Aliás, o goleiro Bruno se aproveitou muito bem disso. E seja lá o que isso for, podemos chamar de fascismo, podemos chamar do que seja. Isso é um regime que, em todos os passos que deu, se mostrou representante da higienização. Em todos eles. E é a isso que eu acho que devemos resistir. Agora como? Como resistir? Tem um texto do Foucault, eu não vou conseguir lembrar o texto agora, mas é uma teoria que vem se desenvolvendo, o Didi Berman está falando aí, e como vocês sabem, eu sou um cara que pensa arte. Então, a minha vertente de resistência é arte. E nesse texto do Foucault, o Foucault fala uma coisa sensacional. A arte é o poder de fazer visível o invisível. É na obra de arte, gente, que a gente pode dizer que houve um assassinato naquele banheiro, mesmo sem rastros. É no teatro, é na dança, é na capoeira, é nesse espaço. Aliás, dentro da minha pesquisa, eu tenho um grande naco em que eu falo sobre dança, e eu falo que a dança é o entre-lugar do sentido. Ou seja, é nesse ponto em que não há sentido. Porque o sentido, lembremos, eu falo de um fascismo que obriga-nos a dizer, o fascismo obriga-nos a dizer em um sentido. Ele tem um sentido, facho, feixe de luz, lira, o que seja. É um caminho. A arte não tem caminho. A arte é paradoxo. Completa difusão. É um cristal nesse feixe de luz disjunta. Por isso gosto tanto de pensar Deleuze ultimamente. Porque a potência é disjuntiva. A gente tem que pensar em formas de conexão de corpo
formas de estar junto. Aí o texto da Butler muito me serve, Corpos em Aliança. Mas outro também, não sei, dificilmente vocês vão encontrar na internet, e é caro, infelizmente, mas o catálogo da exposição de Dilberman, que se chama Levantes, que o Sesc fez, eu recomendaria, porque tem textos ali na frente, textos do Antônio Negri, textos da Judith Butler, textos do próprio Dilberman, do Jacques Rancière, são textos importantíssimos, se chama Levantes. Um dos conceitos que eu desenvolvo na minha pesquisa parte do conceito de levante do Dilberman, é um conceito de erupção, levante como acontecimento por vir, que eu estou trabalhando. E, para mim, a erupção ela acontece depois da crítica, depois da teoria que o Zizek nos disse, que é o momento. E eu falo assim, todo pensamento é um movimento tectônico. Toda vez que a Ju fala alguma coisa aqui, a Fátima fala alguma coisa aqui, e eu falo alguma coisa aqui, e qualquer coisa dessas toca vocês, e dali pra frente vocês falam alguma coisa, e vocês começam a produzir pensamento, e eu produzo pensamento, e a Ju produz pensamento, cada sussurro desse nosso, porque a academia é sussurro, a gente não grita, que não nos dão megafones, mas cada sussurro desse nosso mexe placas tectônicas, toca alguém, afeta. E é desse afeto que talvez consigamos, como eu falo na minha pesquisa, ativar a desativação, ou seja, ativar o vulcão para que haja uma erupção e para que da ruína, depois desse fogo, possamos construir. Isso é Walter Benjamin. Experiência e Pobreza, ele fala de um barbarismo positivo, porque ele fala que a potência da ruína é que ela nos dá o lugar da construção, de criar algo novo. Eu acho que mantermos-nos vivos e em aliança, construir laços, estar aqui, conversar, ver pessoas, ir às ruas, pensar, produzir pensamento, dar aulas, ir a aulas. Isso são todas formas muito importantes de resistência. Não soltar a mão de ninguém é isso. É saber que os nossos amigos correm perigo. A gente corre perigo. E isso, seja lá o que aconteça, né? Como eu tentei provar aqui, não é o que ele traz que é necessariamente ruim, ele é o sintoma, um sintoma péssimo. Mas a gente está jogado em um sistema de limpeza, em que ele é a hipertrofia. Então, é aí que eu penso. Volto para o meu primeiro pensamento da singularidade, para terminar. Se somos todos singulares, fundamentalmente diferentes de cada um, então precisamos construir laços para viver. Nós precisamos do outro. Ninguém consegue viver sozinho. E nós precisamos do diferente, porque não tem outra opção. Não existe igual. Não existe alma gêmea. Nesse sentido também que eu acho que a psicanálise acaba com a possibilidade do preconceito. Quem faz análise e é preconceituoso faz análise errada. Mas, nesse sentido, nós precisamos ir às ruas, sair, fazer o máximo de coisas que pudermos fora daquele dispositivo de captura que a gente passa muito tempo olhando, que é Facebook, Twitter, o que seja. Nós precisamos ir às ruas, abraçar as pessoas, segurar as mãos das pessoas, tomar uma cerveja e falar e descobrir o que está acontecendo. Porque quando a virtualidade é a única coisa que temos, volta a Deleuze, a distinção entre desterritorialização e territorialização. Territorialização é toque, afeto, perguntar para o seu amigo como ele está, de verdade. E não sair dali daquela mesa até ele dizer exatamente como ele está,
Porque no momento que tudo vira virtualidade, é muito fácil que as existências sejam apagadas. Se não tem corpo, se tudo que é uma linha de crédito ou uma imagem redondinha na tela de um computador, então como saber que ali há um corpo? Resistência hoje, para fechar, além de dizer não, é estar na rua. Eles têm a internet. Eles ganharam essas eleições só em internet, WhatsApp, fake news, o que seja. Foi virtual. Nós precisamos da rua. Nós precisamos dos corpos. E nós precisamos dos afetos. Era isso. Eu queria conversar com as moças que falaram. Eu adorei isso aqui. Eu quero muito ler esse livro. Muito, porque tá muito em consonância com o que eu estou pesquisando. E eu acho que tem um texto que talvez você goste de pensar, que é A Dança como Metáfora do Pensamento, do Alain Badiou. Tá no Pequeno Manual de Ginestética. E tem PDF. E A Dança como Metáfora do Pensamento. Ele conversa com o Nietzsche, que o Nietzsche fala, se não me engano, assim falou Zaratustra, que a dança é a perfeita metáfora do pensamento. E daí o Badiou desenvolve a partir disso. Também posso te mandar o meu texto da qualificação, que eu mergulho muito nisso aí. Mas basicamente eu só queria agradecer, porque é uma coisa melhor do que a outra aqui. Resistir significa manter-se vivo, e essa ideia de que os grupos, os lugares da resistência anterior, eles retornam agora, né? Tipo, eu acho muito sintomático que tenha sido a primeira morte dessa onda tenha sido a do Moá, né? Porque é um capoeirista, um corpo negro capoeirista. E a capoeira foi historicamente, talvez, o espaço de resistência dos negros. Então, uma dança que é uma luta também, e que é um clamor à ancestralidade, tudo ali no mesmo lugar, realmente dança. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostei muito, eu só queria agradecer mesmo. Eu fiquei bastante entusiasmada quando eu li, porque a pergunta que não saía da minha cabeça é isso, né? Olhando para trás, olhando para a história, como aquele corpo que foi colocado num lugar subalterno, colocado numa condição de repressão, vivendo diversos tipos de violência, como esse mesmo corpo encontrou formas de criar ações lúdicas, ações poéticas, ações políticas, né? Então, onde a religiosidade não é só essa conexão transcendental, né? Não é só transcender, mas é reexistir, existir novamente, né? Então, assim, achei muito, muito bacana o quanto que a gente pode aprender e retomar esse lugar de resistência negra, né? Porque é um corpo que não teria condições de sobreviver e encontra, através dessa repressão extrema, formas de recriar o seu cotidiano, né? Acho que isso dá pra gente fazer muito paralelo com hoje, né? Que tipo de repressão a gente está vivendo? A Fátima falou do medo, né? O medo é um sistema que paralisa, né? E ele retira, silencia, né? Retira o nosso lugar de fala, de poder, né? Então, silenciamento, censura, todos esses regimes, assim, são formas de repressão. Mas o legal é a gente pensar que, se existem formas de repressão, existem formas de resistir, né? Que esse lugar de repressão, ele não está posto somente, né? Senão a gente continua contando a história sempre numa única perspectiva, né? Então, se existe repressão, existe muita resistência também. A gente está aqui vivendo esse momento atual, muitas pessoas concordam, algumas, né? Não é a massa expressiva que concorda com esse tipo de governo. A gente viu em números, né? A quantidade de abstenção, a quantidade de votos nulos, né? Mas existe grupos resistindo, grupos contra
esse governo posto, né? Esse governo que está sendo dominante, né? Então acho que isso cria uma certa esperança assim pra gente não achar que tá tudo perdido, que a gente não tem força para fazer nada. Acho que cair nesse limbo é que não dá, né? Tá tudo perdido, a gente não pode fazer nada, o Bolsonaro ganhou, é isso mesmo, o que ele colocar vai ser aprovado. Não, a gente tem as mesmas formas legais, a gente precisa garantir essas formas legais e lutar por elas, né? Então, eles têm a internet, a gente também tem, isso. Né? É legal não polarizar, né? Alguém falou pra mim, eles vão ter armas, mas nós também vamos ter. Algo nesse sentido, acho que de não pensar de uma maneira unilateral, né? Que, enfim, olhar somente para o polo dominante, acho que isso cria uma certa... O que eu diria que nessa época foi o banzo, né? Cria uma certa nostalgia, preciso falar, né? O banzo foi muito forte, né? O banzo acontecia geralmente, essa depressão negra, né? Diante desse sistema de repressão e violência, as pessoas adoeciam e se matavam, se atiravam dos navios, tentavam se estrangular, tentavam encontrar a morte, porque a morte era uma saída, né? Não tinha saída nenhuma, então a morte era o melhor caminho, né? Era se libertar daquele sistema. Então, acho que a gente precisa ultrapassar o banzo, né? O tal do WhatsApp da família. O WhatsApp da família, para mim, assim, no começo eu sofria, depois eu comecei a me divertir. Porque, assim, todo mundo tem o WhatsApp da família, que a família inteira vai votar contra você e você. Nós somos artistas, só para lembrar, né, que existem grupos-alvo de uma ditadura, né? Artista é um deles, tá? Artista, universitário, jornalista, são grupos-alvo de ditaduras. No Brasil, professor, né? Os professores estão sofrendo, os professores não universitários já estão nessa história. A gente olha só o que aconteceu no Paraná, né? Exato. Mas a gente teve o fenômeno WhatsApp, né? E aí o WhatsApp da família. Daí um dia eu estava conversando com alguém, ainda durante as eleições, porque daí eu tô lá com meu tio e não sei o quê. E eu fiquei pensando, né? Estava conversando, eu estava dizendo, gente, no WhatsApp da família, o tio vai falar o quê? No WhatsApp da família, aquele tio que é irmão da mãe, que a mulher dele também está lá, os filhos dele também estão lá, vão dizer o quê? Porque uma das coisas que a gente não consegue pensar na nossa ingenuidade de que a família é aquilo, não, o pai, a mãe, o filho, a filha, é que a família não é nada disso. Entendeu? Se esse tio, pode ser que tenha uma amante, esse tio talvez tenha um amante, talvez esse tio faça programas com trans. Por exemplo, nas artes, isso não tem problema nenhum, nós convivemos, eu sou do teatro, acho que não tem lugar mais homossexual do que o teatro no mundo, tá? Não tem. Então, assim, a gente está nem aí com quem, mas no WhatsApp da família, não. Então, tudo que você vai falar no WhatsApp da família, durante o período eleitoral, porque depois imagino que esses WhatsApp devem ter acabado, né? Porque todo mundo brigou, não sei o quê. Vão fechar o WhatsApp do ilegal lá da Cambridge Analytica. Não, vão fechar o nosso também. Não sei porque eu não entro e não faço WhatsApp, eu sou louca de... Até minha família botou no WhatsApp, eu não leio, não quero saber. Mas ali tem uma coisa muito interessante, que é a gente pensar que numa campanha eleitoral os discursos se polarizam e assim como nós, muitas vezes vamos fazer aquele... Não, mas olha, nossa, o cara mentiu. Ai, olha só, ele falou isso e no dia seguinte falou aquilo. A gente também faz isso. E no WhatsApp da família não faz isso. O cara vai ficar lá dizendo, não, a minha família, o meu filho, a minha filha, é mentira. Não é só o Bolsonaro que mente. A gente tem que cair na real. E o WhatsApp é um lugar que não é. O virtual também tem isso.
O WhatsApp não é o lugar da verdade, tá? Não é o lugar da verdade, é o lugar que a família vai dizer aquilo que a família pode escutar. E a imagem da família que nós temos é uma imagem assim, cara, barroca, tá? E não é nem século XIX, é século XVII, né? Florianópolis é um lugar muito engraçado. Cada vez que tu vai numa cerimônia cultural, a última que eu fui, porque eu não vou, né? Aí tem o prefeito, o deputado não sei o que, o outro deputado para entregar o troféu não sei o que do estado, o troféu não sei o que do município. A última que eu fui apareceu o padre da catedral, porque não sei quem ia doar como é que se chama? Urna? Não, aquele negócio barroco, não, tem um nome. Ai, meu Deus. Aquele ninhozinho que tem o santo. Não, é o... vai ter um nome. Tá. Manjedoura? Não. Ah, tá. Manjedoura É por aí. Não, a gente é super... Não, é por aí. Aquele ninhozinho é barroco, isso é barroco. Aquela casinha que você abre a porta, tem um santo lá dentro. Nossa. Não, mas não é a capela, é aqui... Já visualizei. Eu visualizei também. Eu sei o que é. Vocês já viram? Visualizei. Apareceu o padre da catedral, porque o filho da artista plástica morta que tinha morrido estava doando para a Catedral de Florianópolis. Isso na entrega de um novo troféu de cultura. E foi isso faz uns 7, 8 anos, eu falei, bom, que século XIX, Fátima, século XVII. Bom, o que a gente viu, nós estamos no barroco, o que a gente viu na eleição foi barroco. Foi. Entendeu? Esse negócio de mandar votar num número, e isso foi muito louco, porque a gente viu pelo menos dois governadores, como a gente falou aqui, Florianópolis e Rio de Janeiro, que daqui a pouco aparece no segundo turno 2 candidatos que ninguém sabia nem o nome. Exato. Gente, a gente votou. Uhum. Eu aqui, meus amigos do Rio falando lá também, ninguém sabia quem era o cara. Aí daqui a pouco ele aparece no segundo turno, pior, ganharam. E aí tu diz, que fenômeno é esse? Entende? É barroco assim de drama trágico, né? Barroco de drama trágico. Trauspel. Isso é muito louco, é disso que eu digo que a gente tem que começar, talvez pudesse começar a observar as coisas e não ser pego de surpresa, não ficar sempre atrás. Porque o que aconteceu ali foi um negócio muito engraçado. Provavelmente quem votou neles também não sabe quem eles são. Uhum. Alguém mandou votar um número. Exato. E aí foi o número, foi o número. Bom, o que vai acontecer agora, né? Que os WhatsApp da família fecharam, porque eu acho que a gente também tem que, para tentar entender, a gente tem que tentar pintar a coisa o mais real possível. Que os WhatsApp da família fecharam, o cara já pode ir lá com o amante dele, ou com o amante, ou com sei lá o quê. Né? Eu estou falando isso porque, sei lá, é por experiência. Em São Paulo, eu tenho um amigão que morava na General Bandeira, que é o ponto dos travestis, naquela época, década de 80 ainda, só parava carrão, tá? Tudo com os vidros, pretinho, com aquelas películas para ninguém ver quem está dentro. Né? Essa é a realidade brasileira. Não é à toa que o pornô, que não é à toa, foi eleito. As pessoas estão acostumadas com isso. As pessoas sabem que é assim. Só que no WhatsApp da família não vai aparecer. O que vai acontecer agora? Uma das coisas que eu acho que a gente poderia começar a pensar é que essa gente toda que votou nessas pessoas, que elas não sabem quem muito rapidamente vão saber quem elas são. Uhum. Entendeu? Porque não se mente o tempo todo. A mentira tem pernas curtas, diz o ditado popular. Na presidência da República, então, fica fácil. Né? Agora, então a resistência na prática, no cotidiano, não ter medo também significa para mim um pouco isso. A gente começar a ver por trás dessa tragédia, porque é uma tragédia, né? A realidade que existe. Essa é numa classe, que é a classe das nossas famílias. Né? As nossas famílias que não são o que elas dizem que elas são. Elas não são. Eles podem dizer que eles são. Não são. Tá? Essa é a primeira coisa. É só ver... o nosso modelo é os Estados Unidos, é só ver os filmes americanos. Pode abrir aqui. Está cheio de canal assim, os assassinatos, não sei o quê, os caras que bebem até morrer, que matam a esposa, que matam o cara. Olha, é tanta baixaria. E é isso que o Brasil não é tão diferente assim. Mas tem uma outra... tem uma outra turma que é que está nessa o que é a maioria que tá,
está na mira da violência e não é de hoje. Essa turma, não sei o quanto ela vai levar, porque justamente nessa turma também, apesar de que a porcentagem foi, em porcentagem, não em números absolutos, o grupo social que mais votou nesse senhor foram homens brancos ricos, né? Em números absolutos, quem votou, quem elegeu ele foi essa periferia, né? Porque é a maioria, mas é ela que está na mira da coisa. Então é ela que nos preocupa. E elas também vão ver. Apesar da lavagem cerebral, e também tem um histórico aí, neopentecostal, que a gente já começou a estudar, e a gente tem que estudar, porque não é, os evangélicos, não é isso. Nem todos os evangélicos votaram nele, mas existiu aí um mecanismo, entendeu? Muito massivo. Eu estou estudando a massa. Porque eu estou falando isso já faz anos. Massa é uma palavra que a teoria da arte contemporânea não gosta, mas a teoria crítica gosta. Eu estudo escola de samba, massa para mim é fundamental. Essa votação, essa nossa eleição mostrou um procedimento de massa, como o Krakauer fala, como o Benjamin fala, só que essa massa foi usada contra ela mesma. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer a respeito disso? E aí que eu digo que o teatro, as artes em geral, chegar numa comunidade que seja, cara, a gente faz tanto que seja voluntário. A Catarina fez isso durante quantos anos, está fazendo de novo. Que seja num estádio, que seja no que for, e trabalhar, entendeu? Com essas pessoas, não é chegar lá e tentar convencer que o Haddad, ou que eu não sei o que, não é nada disso. A eleição já acabou. É a gente tentar entender eles e fazer com que eles nos entendam, porque o Brasil é isso, o país é isso. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente conversar aqui, nos desenvolvermos, fazer leitura, né, estudar teoria, tudo isso, que a gente é bom nisso, a universidade é boa nisso, e ela tem que continuar fazendo isso. Alguém tem que parar algum tempo da sua vida para tentar entender o que vai acontecer, porque essa gente, por exemplo, não pode. A maioria deles não consegue, não pode, não tem estrutura, não tem infraestrutura. Bom, eu acho que essa gente é uma gente que a gente tem que começar a pensar a sério. O brasileiro universitário, acadêmico, tem que começar a pensar a sério em questão de classe, em questão de raça, entendeu? Porque o Brasil tem uma maioria que é pobre e negra. E tem uma outra turma que são os indígenas. Os indígenas, então, nem se fala. Essa gente está sendo morta no interior do Brasil e ninguém vê. De vez em quando alguém manda. Eu sei porque eu tenho orientantes trabalhando com a questão indígena, eles estão sendo mortos um por semana, a liderança indígena. E não é de hoje. Exato. Já desde o governo Temer isso está acontecendo assim, ó. E a gente não vê, porque eles estão lá no meio do mato, é outro lugar, não é urbano. Se a gente não se preocupar com isso, nós vamos ter... O cara vai fazer o pior governo do mundo, porque ele é incompetente, vai dizer chega, isso está dado por qualquer comentarista político, né, e econômico, então o pessoal da economia está assim, sei que vai. Hoje eu li um que diz assim, ele não dura 6 meses, tá? Porque o ministro dele da economia nem sabia que o orçamento que ele vai lidar com ele no ano que vem é feito esse ano. Quer dizer, ele não vai poder fazer o orçamento. Isso o ministro da economia, tá? Ele não sabia que ele vai ter que lidar com o orçamento que já está pronto, coisas assim mínimas, né? Porque ele realmente não tem. Ele é um cara que saiu da zona norte do Rio de Janeiro, Engenho de Dentro, foi para a zona sul, rato de praia, aí foi para o exército, expulso do exército, que ele foi expulso do exército. Quem não deixou ele ser expulso foi as Forças Armadas. Tá? Que então vai ser escândalo. Foi na reserva? Não, bota na reserva. Mas ele foi expulso do exército, tem eu já li o relatório. O relatório, o parecer final da comissão do exército. Ele foi realmente expulso. As Forças Armadas que mandou para a reserva. Ele é um nada. Ele é um nada com um discurso horroroso. Entendeu? Então, assim, mas ao mesmo tempo incompetente até dizer chega. Eu não sou tão pessimista quanto a nós. Né? Vão entrar na universidade, vão me levar para a cadeia, tudo bem, eu faço teatro na cadeia, vou me dar bem, inclusive. Fazer uma peça maravilhosa com as presas, vou viajar o mundo, que nem aquele filme que eu vi uma vez. Agora, o problema não somos nós. O problema é essa gente que, se a universidade não olhar
Quem vai olhar? A polícia não vai olhar. A polícia não vai olhar, a gente já sabe. O governo brasileiro não vai olhar. A política deles é de milícia. Né? Tudo que eles sabem na vida é milícia carioca. Mas nós temos que de alguma maneira, Sim. é responsabilidade nossa. Sim, Bom. exato. Quero falar um pouco também dessa pergunta que dá pano para manga, né? Bom, primeiro, no Corpus e Aliança, a Botra está falando de responsabilidade, né? De como nós, por estarmos em grupo, por sermos singularidades que têm que construir laços, imediatamente somos responsáveis, né? E não responsáveis neoliberalmente, mas responsáveis pela vida. Responsáveis pela vida do outro. Tem um professor, se chama Raul Antelo, não sei se todo mundo aqui conhece. No curso que ele está dando ainda na pós, na UFSC, até dia 30 de novembro, num belo dia, para fechar o curso, ele falou uma definição de compaixão que eu vou levar por toda a vida. Ele fala: compaixão é você olhar para o corpo outro e se perguntar o que essa vida exige de mim. Porque há uma exigência em todo laço. Isso para começar. Daí, eu queria falar que eu sou muito pessimista, mas eu tenho aquele otimismo na vontade gramsciano, que eu acho que é importante, que é dizer o seguinte: a gente está num lugar politicamente extremamente complicado, há muito tempo. Nesse exato momento, como eu disse na minha fala, nós temos um sintoma gritante, mas há muito tempo nós estamos num lugar complicado. Eu, na minha pesquisa, coloco aí esse problema em que estamos em 1989, quando Fukuyama decidiu matar a história e as pessoas decidiram acreditar nele. Mas, o que esse lugar complicado nos dá? Ao mesmo tempo em que colocamos um fascista no poder, o movimento negro nunca falou tanto, o movimento LGBT nunca falou tanto, o movimento feminista nunca falou tanto. Então, em 2018, gente, esses movimentos estão aparecendo. Esses movimentos estão em Florianópolis, no lugar que deu 60% de votos pro Bunda Suja, estão em Santa Catarina, estão em São Paulo. São movimentos que existem. Então, eu sou benjaminiano, se qualquer coisa. E, para mim, há a possibilidade de criação na ruína. E estamos na ruína. Aqui é um lugar de ruína. E esses movimentos estarem existindo, esses movimentos estarem se mostrando, aparecendo, para mim, é também um sintoma, mas agora, em teoria lacaniana, é um sintoma com TH. É um sintoma, é uma libertação, uma relação com o nosso desejo. E o que eu penso é que existe um problema na universidade que é um problema de bolha. Um problema imenso de bolha. O Peter Sloterdijk, ele tem uma série de livros, infelizmente eles só traduziram para o português o primeiro, mas a série se chama Esferas e o primeiro se chama Bolhas. Então é um livro que é interessante, mas a ideia de bolha já é uma boa para a gente pensar. A universidade é fechada em si. Uma bolha é esse negócio que é fechado em si. Então, qual é a descrição do professor universitário? O professor universitário, ele deve trabalhar com pesquisa, ensino e extensão. Cadê a extensão? Porque grande maioria dos projetos de extensão que eu vejo são voltados para dentro da universidade, e isso não é extensão. A extensão é uma relação com a comunidade. Então, isso é verdade. Então eu acho que, para começar, faz extensão aqui dentro. É verdade. Para começar, a gente precisa pensar a extensão, porque não é uma coisa nova. Já está ali, né? Já está na descrição. A extensão faz parte da universidade, é fundamental. Então, voltemos a ela. Não precisa criar nada novo. Voltemos à extensão, voltemos a nos conectar com aquilo que está do outro lado. Estouremos a bolha. Eu acho que esse é um primeiro momento. E daí, eu estava falando com o Marcel antes da gente começar. Ele ali é o Marcel, gente.
Eu acho que não há solução, pensemos em solução, não é uma palavra que eu gosto muito, mas vou botar umas aspas, pensem em solução, que não passa pela educação. Tem que passar pela educação, de alguma forma. Professores estão sempre apanhando, realmente, professores fora da universidade estão apanhando há muito tempo, né? Eu sempre falo que a profissão de professor é uma profissão que ela é fundamentalmente feita com amor. Infelizmente, amor não paga as contas, né? Mas você tem que amar para ser professor, para ser um bom professor. Mas eu acho que a relação que a gente tem que fazer agora, porque não vai ser feita pelo governo, não vai ter uma relação de prioridade da educação desse governo. Isso aí já está dado, ele já disse. Então, a relação que nós, como universidade, e nós como sujeitos políticos, temos que fazer é trabalho de formiguinha, no sussurro, como eu disse, começar a construir uma nova relação dos corpos com a educação. Porque a gente tem que dar um jeito de convencer as pessoas que passar amanhã na escola estadual aprendendo o currículo que eles têm que aprender e depois ir à tarde para uma outra escola pensar uma coisa diferente, seja teatro, seja música, seja filosofia, pensar o dia inteiro, a gente tem que primeiro construir a ideia de que isso é bom. A gente tem que primeiro fazer isso, porque isso é uma coisa que não acontece. As pessoas não querem ficar o dia inteiro na escola. Crianças não querem ficar o dia inteiro na escola. E a educação básica é muito importante. Então, primeiro eu acho que há uma necessidade dessa construção. Como que se faz essa construção? Bom, eu comecei a dar aula em cursinho voluntário, cursinho comunitário. Eu acho que aí já é uma ideia. Pequenos grupos, de comunidade mesmo, bairro, que sejam. Né? Eu sempre faço essa distinção muito interessante na minha pesquisa, que é, há uma diferença entre a política e o político. A política são as nossas ações no político, porque tudo é político. Político é a nossa cultura. Política são essas coisas, essa relação de linguagem que nos toca, que vibra, essas coisas que nos interpelam. Mas a política é quando a gente mexe nisso, é quando a gente faz um movimento ali para que as coisas andem, tirar da inércia. Como, por exemplo, políticas públicas, eleição é uma coisa de política, não de político, né? E um ato de política muito importante para mim é começar a pensar a educação em comunidades. Comunidades essas que a Fátima estava falando, comunidades em que com as quais a gente tem responsabilidade e em quem ninguém pensa. Eu acho que construir uma nova relação com o ensino, e gente, não se enganem, eles querem isso. Todo mundo quer gostar de estudar. Nem todo mundo gosta, mas todo mundo quer gostar. Porque aprender, saber que seja, porque eu acho que a gente nunca sabe nada, mas aprender algo novo é mágico, é uma coisa linda. Não teria virado professor se não achasse isso. E isso quando isso acontece com todo mundo, quando você entende uma coisa finalmente, quando bate aquela epifania, a Clarice Lispector na Hora da Estrela chama de explosão, eu acho lindo. Essa explosão é gostosa para todo mundo. Então todo mundo quer isso. A gente precisa trabalhar novas relações com a educação. Eu acho que esse é um grande papel dessa nossa ligação com a comunidade. Ou seja, primeiro, estourar a bolha. Voltar a pensar a extensão como algo da comunidade. Porque essa era a nossa relação. A universidade era o lugar onde a gente pensava, produzia conhecimento, que seja, mas também difundia esse conhecimento para a comunidade. Justamente porque nem todo mundo pode. E estarmos aqui é de um privilégio imenso. Imenso. Acho muito legal que a Fátima falou sobre as novas ocupações, né, que nos últimos tempos tem acontecido. Eu estava pensando como isso pode ter uma relação bem grande com as cotas. Sim. Como isso pode ter muito uma relação com pessoas que entram aqui com consciência de sua responsabilidade em estar aqui. Porque isso não acontecia historicamente. Historicamente, a universidade pública era um lugar que vinha depois do cursinho particular. E daí, tá dado. Então, teve muita preguiça também, eu imagino, claro que é só um achismo aqui, mas eu acho que isso é um dos fatores. O quanto a gente
pode rever a nossa maneira de dialogar, sabe? De conversar, a maneira como a gente se comunica. Porque algo que está dado é que a gente não conversou, né? A gente ficou entre a gente. Falar entre a gente, às vezes, a gente fica pensando que até falando entre a gente, né? A gente está se entendendo. E muitas vezes não. Então, como que a gente estabelece essas comunicações, sabe? Como que a gente aprende novamente a falar? Porque acho que esse espaço aqui também, ele acaba criando um corpo específico e uma mente específica. Uma forma de falar específica, uma linguagem específica, onde nós que estamos aqui temos acesso a esses códigos, a gente ri, a gente sabe, a gente compreende, ou a gente finge, né? Dá uma silenciada assim, depois não, né? Então existem alguns códigos aqui que foram criando, que criaram essa maneira como a gente se expressa, como a gente comunica, que essa maneira talvez não esteja horizontal. Horizontal, eu acho, né? Acho que é horizontal. Será que a maneira como a gente vem colocando aquilo que a gente pensa que é importante em relação aos direitos humanos, aquilo que a gente pensa que é evidente, né, enquanto ser humano e as relações sociais, será que essa maneira que a gente está falando disso, que isso é importante, é horizontal? Ou a gente está falando a partir das pessoas que já falaram, não sei o quê. Porque analisar a sociedade, teoricamente, a gente consegue bem, né? Eu posso citar a gente pode ficar aqui citando 1000 teorias, né? Toda teoria crítica, mas, de fato, como que a gente traduz isso de uma maneira, não que isso não seja importante, mas de uma maneira que seja horizontal, que eu não finja que o outro tenha que entender, ou que eu entenda o que o outro quer, nessa conversa, né? Acho que o que revelou bastante para mim desse período de eleição está relacionado aos atos de comunicação, a maneira como a gente se comunica, como é difícil discordar, como é difícil compreender a posição do outro, por mais que seja radical, diferente do que eu penso, mas como que eu ouço o que o outro tem a dizer e como que a gente se propõe a repensar juntos, repensar inclusive a minha maneira de pensar o que é uma sociedade, né? Mas se eu já acho que a sociedade correta é essa, acho que a Fátima fala muito disso, né? Da gente fazer essa crítica interna, perceber a maneira como a gente veio também nos alienando, né? Criando essa bolha, A bolha não cria sozinha. Então acho que quando a gente fala de universidade parece que é muito distante, né? Sim, não. Tira os sujeitos que transitam aqui, tira a responsabilidade de que somos nós, né? Aqui dentro. Eu falo por mim também, quantas vezes, assim, só terminando pensando, quantas vezes, agora mesmo, esse final de semana, numa oficina de formação para professores em Itajaí, numa escola, eu me vi distante, assim, eu não conseguia falar de questões básicas em relação ao racismo. Eu não conseguia porque eu achava que aquilo estava tão óbvio para mim, que eu estudo isso há 10 anos, está tão óbvio, que eu não conseguia dizer, não, os africanos não permitiram essa invasão desse jeito. Eu não conseguia falar de uma maneira, porque aquilo já me afastava, entendeu? Eu já achava que aquelas pessoas deveriam saber. E não. Exato. Então, acho que tem um discurso que está chegando e que é um discurso de apelo, que é o discurso da moral, da família, né? Do somos todos iguais. Esse discurso pronto que está chegando de uma maneira e está se massificando, sabe? Porque é um discurso que... É que ele parece na comunicação. Parece que é uma dissimulação, sabe? É uma falsa horizontalidade. E a sabe? Juliana tem toda a razão, porque assim, a gente posa de arrogante, entendeu? Sim. A gente posa de arrogante. E a gente tem essa imagem. As pessoas têm raiva da gente, porque elas têm razão de ter raiva da gente. O Brasil é o país do preconceito. E é um ódio de classe. Entende? As pessoas não... eu me lembro do Ocupa Mink, por exemplo, toda a garotada, a melhor garotada de dentro desse teatro. Um dia eu fui lá, a melhor garotada estava dentro do Ocupa Mink. A melhor garotada de Florianópolis estava dentro do Ocupa Mink. Um dia eu fui lá, tinha uma filha de desempregado na alfândega. Né? Tinha uma fila imensa. Eu fui lá na sacada e olhei, o que é aquilo ali? Né? Ninguém sabia dizer. Aí veio um e disse, é o pessoal desempregado, era uma fila de não sei o quê. Enfim, né? Para procurar emprego. E eu disse, vocês estão aqui dentro fazendo o quê? Vocês estão aqui dentro fazendo o quê?
O Ocupa-Mim que as pessoas não sabiam o nome do vendedor da loja Salfer do outro lado. Vocês estão aqui dentro fazendo o quê? Vocês estão aqui dentro protestando. Lógico que tem um monte de coisa legal, mas esse é um negócio interessante de pensar. Vocês estão aqui dentro fazendo uma ocupação contra o sequestro do Mink, mas o Mink, assim, começou os Ocupa-Mim que ele devolveu o Mink, porque o Temer tem isso, ele é safo, né? Pronto, não, tudo bem, volta o Mink. Então vocês estão aqui dentro fazendo o quê? Logicamente um monte de coisa legal aconteceu, né? Em outro momento, teve um monte de oficina que foi para a rua, mas isso foi sendo aprendido lá dentro, entende? E é isso, é muito engraçado essa coisa da comunicação. O meu companheiro não tem a minha raça e não tem a minha classe social. Agora sim, porque a gente já está junto há 25 anos, mas ele vem de outro lado, ele é negro, de favela. Quando a gente está lá em casa, um monte de gente falando, quando a gente começa a falar de teatro, né? Ele diz, teatro, tá? Ele diz assim, ele vai fazer o churrasco, ou vai não sei o quê, que eles não entendem nada do que vocês falam. Eu não entendo nada, é teatro, eu não estou falando. Não é filosofia. A gente começa, não é filosofia, a gente começa a conversar, a turma lá, tomando uma cerveja, vamos conversar, ele não entende nada. É como se a gente estivesse falando outra língua. Tem uma barreira. E isso, gente, é muito importante. É muito importante. Se ele não entende nada que eu falo, que a Manu fala, que a minha turma fala, tu imagina. Lógico que eu converso com ele em outro idioma, em outros momentos. Mas quando eu estou no meu papo com os meus alunos, com os amigos da universidade, ele não entende nada, ele diz, não entende nada, ele nem tenta. Então, enquanto que o outro não precisou falar nada. Precisou falar assim, ó, bota o número tal. Porque também é outra coisa interessante. Então, só pegando mais um gancho, a gente pensar que essa gente está unida em nome de Jesus é de uma ilusão, é de uma ingenuidade a toda a prova. A gente o combate ideológico chega a ser ridículo. A gente achar que eles estão convencidos de que Jesus... Não é nada disso. Eles têm uma rede social de proteção, de que um ajuda o outro, é outra coisa. E ali na hora da votação alguém disse assim, ó, o número é tal, todo mundo vai votar. E o fulano vota. É por isso que a gente não consegue falar com eles, porque a gente também, eu acho, é a minha opinião, a gente também está muito enganado em relação à questão ideológica, tá? Se é Jesus, se não é Jesus, se Jesus morreu e não sei o quê, não tem a mínima importância para eles. Isso é conversa social, é como eu chego e digo assim, vamos, tudo bem, Juliana, tudo bem, é retórica, é quase pura retórica. Eles têm uma rede, uma comunidade, que um dá emprego para o outro, que o outro não sei o quê, que o outro não sei o quê, é isso que funciona. E a gente não tem, a gente não sabe fazer isso. É como eu dizia no África Tarina, quando era projeto, que a gente tinha um monte de oficina, né? Eu coordenava, eu dizia, gente, é muito lindo você chegar para a menina do morro do Quilombo, do morro do Horácio, uma menina de 10 anos de idade, e chegar e dizer, ai, querida, não sei, é lindo, é lógico, a gente que é classe média, burguês, a gente é cheio de, coitadinha da menina, não sei o quê, vamos dar comida para ela, vamos não sei o quê, mas naquele momento bota uma roupinha. Quando ela tiver 18 anos, quem é que vai pagar? Então é o seguinte, faz isso, obviamente o carinho, o afeto é muito importante, mas ensina ela a fazer teatro direito, ensina a tocar tambor direito, tá na hora, dona Deise, e ensina a dançar afro direito, porque isso vai ser importante para essa menina depois, talvez. O teu carinho é muito lindo agora, mas ele vai embora. Essa relação com a educação é essencial. Entende? Então são coisas que a gente fica na linguagem do afeto, que é muito lindo, maravilhoso, mas a gente não consegue conversar com as pessoas. Exato. A Juliana falou muito certo, entende? E isso é muito importante. Precisa aprender a conversar. A dona Deise está mandando a gente embora. Eu lamento dizer, mas ela chega uma hora que ela diz. Sim, acabou o nosso tempo, gente, mas eu agradeço muito a presença.